Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindo novamente a mais uma live, a quinta, hein? A quinta live do projeto Inspira. Esse projeto lindo, financiado através da Lei Emergencial Aldir Blanc, através do edital Funcultura, aqui da cidade de Guarulhos. E é um projeto em que consiste, são 7 lives, né, com 7 grandes artistas, pessoas do meio artístico com uma vasta experiência, e é um bate-papo gostoso aqui pra gente pra gente trocar informações e aprender um pouco mais sobre diversas áreas da arte. Eu sou a Tita Azevedo, sou atriz, produtora, bonequeira, sou palhaça e uma grande curiosa aí da arte. E quero desejar que todos sejam bem-vindos e curtam muito a live de hoje, que é com uma pessoa muito especial, o Bruno Otávio. Ele escreve projetos culturais, manja muito de lei de incentivo e vai tirar todas as nossas dúvidas aqui, como escrever um bom projeto e também sobre essas novas mudanças que estão acontecendo aí nas leis de incentivo aqui no Brasil, tá bom? Então, vamos ver aqui o Bruno. Assim que ele entrar, a gente começa essa live. Sejam todos bem-vindos! Que alegria vê-los aqui! Que legal! Vamos ver aqui. Só aceitar, já tá chegando. Olá, tudo bem? Tudo Boa bem? noite, Boa noite! tudo Que tranquilo, saudades! como que você Quanto está? tempo! Muita, né? Pandemia é complicado, todo mundo afastado, né? Todo mundo produzindo de longe. É verdade. Você tá bem? Tô bem, tô super bem, tranquilo, muito projeto por aí, muita coisa nova saindo aí para esse ano e tem muita novidade para quem quer elaborar projetos também, né? Principalmente. Ai, que maravilha! Então temos boas notícias por aí. Espero que boas, né? Vamos lá. Tá bom, não exagera tanto no É, otimismo. exato. Ai, que bom, gente. Parece que eu tô tomando um sol hoje aqui, mas sabe por quê? Eu coloquei uma luz aqui que tava muito escura. Verdade. Aí tá sol, aqui não tá. Parece que tá o sol, né? Mas tá bom, é melhor assim, ó. Tá Assim fica, ótimo. Não, assim fica melhor com a luz, melhor com a com a luz. luz, né? Tem É, um truque aqui na luz. a ring light aí. Então vamos lá. Eita, Vamos lá, deu, vamos lá. captou? Tô tranquilo. Então vamos lá. Primeira coisa, pergunta que não quer calar. Como você começou a escrever projetos? Como que você chegou, né, em todo esse seu conhecimento aí sobre lei de incentivo? Enfim, qual que foi a sua trajetória? Eu trabalho na área da cultura desde 2009, né? E entrei super por acaso. Eu entrei numa companhia de teatro para ajudar numa prestação de contas, na verdade. Era a companhia jogando no quintal de teatro, palhaços super bons, Básico, né? né? Você já entrou no básico. Dei sorte, dei muita sorte nesse começo. E lá eu comecei, na verdade, tirando xerox de nota fiscal, né? E quando eu fui perceber, aquelas notas fiscais que eu estava tirando xerox era para uma prestação de contas. Então, no final, a gente acabava montando, participando da montagem de um relatório de prestação de contas. E quando você está montando a prestação de contas de um projeto, você tem que ter ele também original, como ele foi enviado, para você confrontar quais as metas que você assumiu e quais as metas que você cumpriu, né? E de tanto ficar vendo isso e analisando o projeto, como ele foi escrito e como a gente estava entregando, eu comecei a aprender um pouco de elaboração de projetos e comecei a me oferecer para escrever projetos para artistas que estavam começando. Então, eu escrevia de graça e se desse certo, maravilha, né? E muitos deles deram certo no sentido de projeto aprovado. E depois de muito tempo com projetos aprovados, eu fui percebendo que o grande gargalo da área não era a aprovação de projetos, né, e sim a captação de recursos. E aí eu comecei a tentar
aprender mais, desde a elaboração de projetos, quanto à captação de recursos, a prestação de contas eu já estava sabendo, então eu fui tentando montar toda essa parte dentro de uma vida de um projeto, né? Aí hoje eu já consigo dizer que eu já participei de todas as fases de um projeto, desde a sua elaboração, captação de recursos, produção executiva e prestação de contas, né? Em várias companhias de 2009 para cá. Então já escrevi para grupos como La Mínima, Barbixas, já trabalhei em Museu da Imigração, Museu da Casa Brasileira, fazendo captação de recursos e elaboração de projetos. Já trabalhei também na Fundação Dorina Noel para Cegos, fazendo captação de recursos. E hoje eu estou no Instituto ADOS, que é um instituto que apoia a causa dos refugiados no Brasil, e lá eu faço desde a elaboração de projetos quanto captação de recursos, mas a elaboração de projetos eu consigo fazer para fora também, né? Eu consigo fazer para artistas em geral, então isso de vez em quando eu ainda faço. Só a captação de recursos que eu foco só nos projetos doados para não dar conflito de interesses, né? Entendi. Bom, gente, vocês já perceberam que, né, trabalhou só com quem? Com a mínima, trabalhou só com assim, as pessoas bem básicas da área artística. E também você, se eu não me engano, você também já foi aquela pessoa como que fala? Que olha os projetos para ver se está tudo de acordo, que analisa, né? Eu já fui parecerista em Chapecó, né? E é interessante isso, porque às vezes eles lançam editais de pareceristas e nem sempre o parecerista pode ser daquela cidade que está abrindo o edital. Então, eles abrem para cidades de fora. Então, eu já fui de Chapecó, Itajaí, Rio das Ostras eu fui selecionado, mas não cheguei a ser chamado para avaliar projetos, mas eu estou sempre tentando participar de uns, porque eu acho bem interessante aí poder fazer isso, essa avaliação. Você se coloca no outro lugar e você aprende muito também sobre elaboração quando você vê os projetos dos outros, né? Sim, ai, show de bola. E agora, a pergunta que não quer calar. Teve uma mudança esse ano sobre o PROAC CMS. Vamos só fazer só um resumão do que são cada projeto, de como que funciona cada lei, só para o pessoal se situar, né? Porque pode ser que tenha gente que entenda disso, mas também pode ser que tenha gente que não entenda disso. Então vamos lá. Só para situar, a Lei Rouanet, vamos falar um pouquinho sobre ela. Eu acho que, como a gente está falando de elaboração de projetos, dá até para a gente pensar um pouco em tamanho do projeto. Uma dica que eu já começo a dar já em elaboração de projetos é você saber o tamanho que você quer dar para o seu projeto. Então, se é um projeto nível Brasil, você precisa pensar ele nível Brasil. Então, se você for usar uma lei de incentivo, você vai ter que usar a Lei Rouanet, que é a lei federal, né? O nome Lei Rouanet meio que já caiu, mas a gente ainda usa muito, porque ela é assim que ela ainda é conhecida, né? Mas qual que é o nome dela atual, Bruno? É Lei Federal de Incentivo à Cultura. Não tem nada de especial, assim. Mas ela permite que a empresa apoie o seu projeto abatendo do imposto de renda da empresa, né? As empresas que podem fazer esse incentivo são empresas grandes, geralmente, que têm um alto faturamento, porque elas precisam estar enquadradas na tributação de lucro real, né? Não pode ser lucro presumido, tem que ser lucro real. E, geralmente, as empresas de lucro real são as grandes empresas. Então, se o seu projeto for grande, nível nacional, vale a pena contar com ela. Se o seu projeto ele é mais local, menor, às vezes não é o melhor caminho. Às vezes ainda pode ser. Depende muito de quem é o seu patrocinador, se você já tem uma possibilidade de patrocínio em algum lugar. Às vezes ele quer que você utilize a Lei Rouanet, às vezes ele vai te encaminhar para utilizar outra lei de incentivo, às vezes vai por verba direta, edital, tem vários outros caminhos, né? Então, esse da Lei Rouanet é o nível federal, que abate do imposto de renda, e aí tem os outros níveis também. 4% do imposto de renda da empresa, até 6%, pode chegar em 6% da pessoa física e 4% da empresa. Mas isso tudo é um cálculo difícil de fazer, geralmente é a própria empresa que faz junto com o planejamento tributário e contador. Não precisa ficar se prendendo nisso na hora de elaborar um projeto. Você tem que ir sempre nos limites que a lei te dá de projeto. Então, por exemplo, se você for fazer
um projeto dentro de um edital que o limite é 20 mil por projeto, não adianta você fazer um puta projeto de 200 mil. O que vai te limitar é aquele valor. Na Lei Rouanet, para primeiro projeto, se você não executou nenhum até hoje, para primeiro projeto o limite é de 200 mil. Então também não vale a pena você sonhar muito além disso, enquanto você não colocar o seu primeiro projeto para rodar, né? Então, o primeiro projeto é bom você pensar num projeto que dê para você realizar, né? E aí, você saindo desse nível federal, aí a gente tem nível estadual, que são leis de incentivo, que, por exemplo, a gente tinha o ICMS, então o PROAC ICMS, ele abate do ICMS das empresas, ele funciona dessa forma aqui em São Paulo. No seu estado, você tem que consultar qual tipo de incentivo estadual tem, alguns funcionam de outra forma, por edital, ou às vezes nem tem também, né? E nível municipal tem o PROMAC, que ele abate de ISS e IPTU. E aí ele é nível municipal, e cada uma dessas tem um tamanho de projeto diferente, regras diferentes para você cumprir, valores diferentes para entrar. Então, assim, o principal é você situar onde está o seu projeto para saber quais os melhores caminhos. Às vezes não é nenhum desses caminhos, às vezes é por edital, às vezes é por verba direta, ou tem muita força de captação, pode ser Rouanet, pode ser PROAC ICMS, como pode ser PROMAC, ISS e IPTU. Isso falando São Paulo, tá? Mas aí em cada município tem sua forma de agir, cada estado tem sua forma de agir. Como por exemplo aqui em Guarulhos, como esse projeto do Inspira, ele foi feito através do Funcultura, que é um edital que abre todo ano aqui em Guarulhos, que é um edital de incentivo à cultura, né? Acho que deve Perfeito. ser provavelmente parecido com o Promac aí de São Paulo. Talvez ele seja mais no perfil de edital, então talvez seja mais no perfil dos editais de fomento, que às vezes a Secretaria Municipal lance. Mas o principal é você estar sempre mapeando, saber onde você está, saber onde você pode pleitear projetos e fazer o projeto ou de menos, sabe? Saber enquadrar é o principal. Ótimo. E aí, o que acontece? Nesse âmbito estadual, tinha o PROAC ICMS, onde era abatido, né, ao invés do imposto de renda, como na Lei Rouanet, era abatido do ICMS, certo? Que a empresa tem que pagar para o governo, enfim. Só que agora a gente foi pego, né, e de surpresa, que foi até uma das críticas, foi que realmente mudou sem falar com quem trabalha com isso, né? Sem ter uma consultoria com produtores, atores, artistas, enfim. Não teve essa consultoria, simplesmente decidiram e enfiaram o goela abaixo, né? Os artistas. Está dando muita discussão ainda, né? Porque tem muita gente defendendo, muita gente criticando, e tem os dois lados, isso dentro da classe artística mesmo, da classe que trabalha, né? Eles lançaram realmente, desculpa te interromper, eles lançaram aí um aviso de uma hora para outra esse ano de que o PROAC ICMS seria suspenso e que ia virar tudo edital. Pelo lado do artista, sempre que vira edital, às vezes é até uma chance maior, porque o artista tem medo dessa parte de captação, tem medo de ir atrás de uma captação de recursos. Ele sabe que o caminho às vezes é longo e ele conhece pouco da captação de recursos, ele conhece do mundo de editais às vezes, né? Então ele prefere sempre que seja edital. O grande problema é o abismo que a gente vai abrir de tantos anos que a gente trabalha aí para ter parcerias da iniciativa privada nos nossos projetos, e aí um ano que a gente não vai ter, a gente vai perder muitas parcerias e até retomar essas empresas mais para frente pode ser complicado. A gente não sabe da onde vai vir esse dinheiro, porque normalmente a gente pedia para a empresa, batia do ICMS dela e vinha para o projeto. Mas e agora? A empresa vai continuar dando ICMS sem ter a chancela do nome dela no projeto? Os limites de projetos vão continuar os mesmos ou vão ser só projetos pequenos agora? Porque o projeto de edital é menor do que um projeto de captação de recursos, normalmente, né? Então, a gente ainda não sabe, agora eles estão abrindo umas consultas públicas para ouvir o pessoal da área também, mas a gente ainda não sabe muito bem como vai acontecer. O que eu estou tendo assim, de informações, por enquanto, é que parece que eles já se arrependeram dessa mudança, porque sabem que vai afastar a iniciativa privada, o que é um perigo, e parece que eles se arrependeram e que vão voltar com isso, mas que para esse ano não dá tempo de voltar com isso, e que esse ano ficaria editais,
e para o próximo ano voltando um PROAC ICMS. Mas isso não é nada confirmado, é boatos assim, da área, sabe? E Entendi. se for isso, o conselho que eu dou para todo mundo é: esse é o ano de elaborar projeto. Eu acho que muita gente viu o movimento, quem é da área sabe, o movimento que deu essa Aldir Blanc, né? Porque foi uma injeção, foi uma conquista da área e foi uma grande injeção de grana na área para que a gente conseguisse se manter. E tem muitos artistas que conseguiram ser premiados dentro da Aldir Blanc, né? E se você for ver a lista de projetos que foram contemplados, tem muito suplente que foi contemplado. Eu acho que todos os suplentes dentro do PROAC e Aldir Blanc foram contemplados, né? Isso significa que o quê? Faltou projeto e sobrou grana. E a chance disso acontecer nesse novo cenário de PROAC também é grande, assim. Eram 100 milhões que tinha de PROAC para captação, que talvez vire tudo edital. Não sei se vão lançar mais linhas, mas uma coisa que eu garanto, as linhas que já tinham provavelmente vão se manter. Então, se você já tinha enquadrado numa linha do ano passado, você consegue enquadrar de novo. Não nos editais de Aldir Blanc, tá? Mas nos editais fixos. Então, assim, vale muito a pena você já estudar os editais fixos do PROAC para ver quais linhas eles entravam no ano passado e já sair escrevendo os projetos para esse ano. Porque a chance desse ano aí eu acho que é grande se tudo isso se mantiver dessa forma, tá? Então, isso que você explanou é muito interessante, porque quando saiu isso, eu fui tentar ver, tipo, com os meus amigos, artistas, enfim, com as pessoas que convivem comigo, com os grupos dos quais eu faço parte. E aí ficou uma coisa, tipo, super dividida, porque tinha gente que tava vibrando de falar, meu, agora escrever ser contemplado, maravilha, uhul, dinheiro na conta. E tinha gente que tava super, gente, mas e aí, né? Por exemplo, companhias maiores ficaram mais tipo, e aí? Vai limitar o valor do meu projeto? Não vai? Vai virar uma panela? Como que vai ser? Sempre os mesmos vão ser contemplados? Aí teve gente que ficou na dúvida, será que vai ser como fomento? Porque o fomento, se você é contemplado num ano, você não é no outro, né? No próximo ano você não é contemplado. Então, ficaram naquela dúvida, será que se eu for contemplado um ano, porque o ICMS foi cancelado por 3 anos, certo? Então ficou naquela, Sim. será que se for cancelado e eu for aprovado no primeiro ano, eu não vou poder pegar no segundo ano? Então ficou essa divisão, assim, a gente não sabia se ou a gente vibrava por isso, porque realmente o Aldir Blanc, ele foi um grande respiro e uma grande injeção de ânimo, eu digo por mim, né? O Bruno me acompanha aí, vixe, quanto tempo, Bruno? Já uns 5 anos de amizade, né? Mais de 5, eu acho. Acho que mais de 5, né? O Bruno, eu conheci ele sendo meu professor, me ensinando a escrever projetos. E aí, assim, escrevia projetos. Deu certo, né? Essa live é prova que deu certo. Exato. Só que assim, no início eu escrevia projeto e é o que você falou, sempre barrava na captação, né? Sempre barrava na captação não era... E aí me deu uma desestimulada de falar, você perde... Porque para você elaborar um projeto, fazer tabela orçamentária e tal, você coloca ali o seu tempo, você coloca ali esperança, você coloca a sua vida ali, né? Sim. E aí você, de repente, não consegue captar. Então isso me deixava muito frustrada. E aí, por muitas vezes... Um dos maiores problemas da área é justamente esse, viu, Tita? Porque, assim, na hora da gente gerar o projeto, elaborar, a gente trata como filho mesmo, sabe? De tipo... Quando o projeto é aprovado, assim, nasceu seu filho. Só que aí tem o grande lance da área, que é a captação de recursos. Não adianta nada você fazer o seu filho sozinho e depois você jogar na mão de outras pessoas para venderem seu filho, sabe? Porque quem vai conhecer melhor o seu filho, quem vai vestir ele da melhor forma para vender e saber as qualidades para saber vender melhor é você. Então, ou você coloca essa pessoa que vai cuidar da venda no projeto desde o início, para que ela saiba o que ela vai vender e te oriente nesse ponto, ou você mesmo que criou, já pense em vender e já saia vendendo depois. Porque o grande lance do projeto que ele não é captado é porque geralmente acontece isso, o projeto é feito, é aprovado e depois o artista esquece dele, joga na mão de um captador e acha que depois vai aparecer o dinheiro do nada.
Só que, às vezes, tem muito mais força de venda com o diálogo do artista do que com o captador que ainda não conhece muito bem o projeto ou que conheceu por cima depois de pronto, sabe? Então, se o captador participa da elaboração, ou se você já elabora com uma cabeça de venda, eu acho que a chance dele não ficar parado é muito grande, né? Eu acho que a gente pode até pegar um gancho disso, que isso sempre foi uma coisa que o Bruno sempre falou nas oficinas dele, né? Não escreva o projeto como artista apaixonado pela arte. Uhum. Porque era isso. Tipo, tá, Tita, mas o que você quer fazer? Gente, porque é incrível esse projeto. Porque, olha, pensa, eu vou fazer teatro. Aí ele fala, Tita, isso não é vendável. Você tem que pensar com a cabeça de quem vai patrocinar, né? Tita, então, tudo bem, é legal o seu projeto, mas vamos agora direcionar ele, então, para venda. Então, isso é a primeira coisa, né? Quando eu quero escrever um projeto, eu tenho que tirar um pouco essa cabeça do artista e colocar mais Depende. essa cabeça. Você já me Depende um falou que pouquinho. edital Exato. você pode escrever como artista, né? Exato. Se você está escrevendo um edital, o que eles mais vão valorizar é a consistência artística mesmo. E aí vale a pena você escrever como artista, como pesquisadora daquela arte, com aquele amor. E aí é um projeto muito mais detalhado para edital, porque você está concorrendo já pelo dinheiro e com muitos outros, sabe? Agora, quando você está escrevendo para venda, às vezes você pode escrever um projeto que ele vai mudar completamente até a venda final, sabe? E até a execução ele pode mudar muito. Às vezes você escreve um projeto de 400 mil e só capta, sei lá, 100 mil, você vai ter que trucidar o seu projeto para ele caber naquele 100 mil para fazer minimamente aquele projeto. Então, para captar, realmente é bom você sempre pensar quem que vai pagar por isso, em qual momento vai pagar por isso, a quem que vai interessar. Agora, se for para edital, aí pode colocar o coração de artista, aí sim. Sim, isso é verdade. Ele sempre disse isso para mim também. E aí, vamos falar um pouco sobre esse escrever projeto? Assim, Vamos lá. porque às vezes o que eu percebo mudou muito a maneira de escrever, né? O projeto. Eu lembro assim, os primeiros cursos, sei lá, há uns 5 anos, 6 anos, se tinha toda uma elaboração, você tinha que colocar, blá, blá, blá. E hoje eu percebo que até quando você vai colocar dentro dos editais, assim, dentro da plataforma, do Salic, enfim, tá tipo, em 3 linhas, resume. Exato. Escreva sobre o seu projeto em uma linha, né? Então, porque as coisas hoje estão muito mais práticas. Porque. E depois que eu virei parecerista, eu percebo muito isso, sabe? De quanto projeto você recebe, que são 5 páginas que poderiam ser resumidas em uma página só, sabe? E muitas vezes é encheção de linguiça mesmo, às vezes são informações pertinentes do projeto, às vezes o projeto é grande mesmo, né? Então, isso depende muito. O principal, eu acho que a principal dica que eu posso dar para a elaboração nesse sentido é começa a pensar no projeto com o computador ligado ou com uma folha de papel e uma caneta já na mão, sabe? Porque enquanto ele está no campo das ideias, ele não vai sair daquele campo. Você vai precisar de alguém depois para tirar da sua cabeça e passar para o papel. Então, enquanto você está pensando, se você for de lista, por exemplo, vai listando. Nesse projeto vai ter X apresentações de teatro, público X pessoas, teatro de tantas pessoas, vai listando todas as informações que passarem pela sua cabeça, que depois isso vai te ajudar a organizar as ideias. Ou, se não for questão de lista, elabora perguntas, sabe? Então, por exemplo, se você colocar a pergunta de o que é o projeto, para quem, por quê e como, você já tem um projeto pronto, sabe? Se você responder essas perguntas, você já tem um projeto pronto. E para tirar depois a informação de o que é justificativo, o porquê é justificativa, o como é descrição, o que pode ser o resumo, sabe? Então fica bem divididinho. E aí depois também tem o lance dos objetivos, né? Os objetivos, tem objetivos gerais. Objetivos gerais, geralmente, a gente fala o que você pretende fazer com aquele projeto, o que você pretende levar com aquele projeto, tá? Não necessariamente tangível, é mais de, tipo, valorizar a arte do teatro, valorizar a dança, essas coisas, formar público.
Agora, objetivo específico é bom você ser tangível. Então, realizar X apresentações de teatro, atingir um público de X pessoas. Tudo que você colocar em objetivo específico, depois ele vai te ajudar muito na hora de fazer uma prestação de contas do projeto. Porque são aquelas metas que você assumiu. E aí, depois, para elaborar uma prestação de contas, é só falar o que você atingiu daquela meta e o que você não atingiu. Também não tem problema se você não atingir. Às vezes a gente conta com um público que não chega, sabe? Ou às vezes você não capta tudo o que você pretendia. Então, isso é comum. Entendi. E sobre contrapartida, por exemplo? Como que eu posso pensar em contrapartidas? Que também Então, são coisas que pedem, não é? Nos sim, projetos. sim, contrapartida, você tem que pensar sempre em todos os lados envolvidos, né? Eu sempre costumo falar dos projetos culturais como se fosse uma pirâmide, né? Que é um lado, vou fazer um desenho aqui bem tosco, tá? Aqui, ó, um triangulinho bem torto aqui, onde um lado é a arte, Você fugiu bem da aula torto, de artes, né? exato. E a tremedeira também, né? Você sabe. Como se fosse o artista, um lado como se fosse o mercado, um outro ação, quem representa é o órgão que você está apresentando no projeto. A Secretaria Estadual de Cultura vai representar a população. O mercado, quem vai representar é o patrocinador. E o artista, ele mesmo. Geralmente, o artista escreve o projeto e ele esquece de pensar, às vezes, na população e no mercado. Então, quando a gente fala de contrapartida, tem que pensar se é contrapartida para a população ou contrapartida para a empresa. Contrapartida para a empresa vai valorizar a venda do projeto depois. Então, se você coloca aberto e dá os ingressos para a empresa participar, algumas empresas podem se interessar por essa ação, sabe? Então, se você coloca, por exemplo, doação de ingressos para a população em geral, já interessa a população. Então, a acessibilidade acaba sendo quase uma contrapartida social. Hoje em dia já é meio que obrigatório, né, a acessibilidade. Antigamente a gente via isso como se fosse uma contrapartida. Mas eu sempre acho que a contrapartida é o mínimo que você pode oferecer, ainda mais se você está usando um edital e usando uma lei de incentivo. Acho que você tem que oferecer contrapartida social muito forte, e hoje em dia eles olham muito isso na venda. Então, quando você está elaborando um projeto, não fica pensando, tipo, eu vou focar o meu orçamento só em ações do teatro e contrapartida eu vou oferecer qualquer coisinha aqui. Porque às vezes essa contrapartida pode interessar o patrocinador, sabe? Às vezes ele pode se interessar mais pela contrapartida que você está dando do que pelo projeto em si. Algumas contrapartidas são capacitar pessoas da cidade, fazer com que jovens trabalhem na produção do projeto. Tem uma série de contrapartidas que dá para você assumir. Nas próprias leis eles falam algumas, citam alguns exemplos. Eu acho que sempre vale a pena você focar nisso dar um cuidado especial para isso e para a democratização de acesso também, para a acessibilidade, né? Porque a gente sempre tem o costume de pensar o orçamento e esquecer um pouco das partes de acessibilidade. Coloca um tradutor de línguas lá no espetáculo. Você sabe se um só vai dar conta de todo o espetáculo? Porque às vezes eles precisam ficar codiziando, né? É muito punk, né? A atuação deles. Será que, por exemplo, uma cabine de audiodescrição é necessária? Ou se você precisa soltar material para cegos? Tudo isso, se você colocar, ele fortalece muito um projeto se você estiver atuando em edital, se você estiver atuando em editais de empresas também, porque eles sempre dão uma olhada especial para o social, sabe? Eu acho que vale muito a pena sempre dar uma olhada especial para isso. A galera costuma deixar isso de lado e fazer no final de qualquer jeito, mas se o edital está falando que a acessibilidade é um dos critérios, você pode ter certeza que eles vão pensar em todas as acessibilidades. E eu mesmo já, como parecerista, em alguns momentos já falei, poxa, ele fala que é totalmente acessível, mas ele está esquecendo do surdo,
ou ele está esquecendo do cego, sabe? Então, é tentar pensar na acessibilidade geral. Se aquilo lá é um critério para o edital, tem que atender a todos, sabe? Porque o principal de você elaborar um projeto para o edital é você ir nos critérios que eles vão usar para a seleção, critérios de avaliação, eles sempre ranqueiam 5 critérios, né? E focar nesses critérios para que eles não consigam tirar pontos, porque às vezes tem projetos que você olha e você fala, meu, ele não é tão bonito, mas não tem como tirar ponto, porque você fala currículo, a equipe é boa, embasamento, tem todo o embasamento técnico e artístico dentro do projeto, e acessibilidade, atende a todos. Você não consegue tirar ponto às vezes, sabe? Então, se você consegue formatar um projeto dessa forma, sua chance de ganhar um edital fica grande. Ô, Bruno, e como que a gente pensa? Você foi falando isso agora e você sempre citou os exemplos de apresentações presenciais, né? Mas e agora nesse mundo virtual que a gente está vivendo? Porque agora os projetos, a maioria, a gente entra na fase vermelha, sai da fase vermelha. Vai ter apresentação, não vai ter, é com 30%, não é mais. A gente está numa loucura, né? E aí, a lei, por exemplo, a lei Rouanet, ela tá cabendo, tipo, ela tá aceitando projetos que serão apresentados online, por exemplo, os PROACs, o PROMAC, elas estão aceitando esse formato? Ou é somente em editais direcionados a isso? Olha, eles lançaram muitos editais direcionados a isso, né? Eu não tive nenhum projeto que eu tive que mudar. Eu não sei se o pessoal está aceitando essa mudança. Eu acredito que eles estão aceitando a mudança, mas essa avaliação não está sendo muito fácil, assim, deve estar sendo demorada, pelo menos. O que a Rouanet fez não foi nem mudar nesse ponto, né? Eles mudaram no sentido de, se você captou menos de 20%, você já pode começar a movimentar o projeto, mas que não ajuda muita coisa, né? O principal seria realmente já baixar alguma coisa falando que todos os projetos já podiam ir para o campo online sem precisar mudar nada. Eu acredito que eles estejam mudando o orçamento, mudando o escopo do projeto e pedindo aprovação um por um mesmo. Até agora eu não tive nenhuma reclamação, assim, então acho que deve estar rolando sim. Mas você fez projetos que as apresentações seriam online. Oi, cortou aqui. Oi, tá me ouvindo? Tô, mas cortou a última pergunta. Eu falei se você, nesse meio tempo, você escreveu projetos que eram para apresentação online. Eu escrevi, na verdade eu estou escrevendo para apresentar, mas todos ano, sabe? Eu sempre escrevo com um cronograma tranquilo de execução, eu nunca escrevo já pensando no próprio ano que eu estou. Eu sempre escrevo para 2 anos para frente, para ter tempo de trabalhar a captação de recursos, tempo de analisar tudo isso do mercado, porque se você não tem esse tempo de captar recursos, atrasa tudo, depois você fica captando recursos para um projeto que já tá quase extinto, sabe? Então, eu sempre penso o cronograma bem tranquilo, mas estou escrevendo eles com possibilidade de ir para live, sabe? Todos os que eu estou escrevendo, estou vendo essa possibilidade de, se eu precisar mudar o orçamento para live, eu consigo mudar. Entendi. Então há essa possibilidade de, no meio do caminho, tipo, gente, não mudou a pandemia, continua a mesma coisa, vou apresentar online. Eles estão mais flexíveis em relação a isso. Eles sempre foram bem flexíveis na questão de mudanças em projetos, né? Tanto a Rouanet quanto o PROAC, contanto que você avise antes, com um certo prazo, porque às vezes eles demoram para responder, eles sempre são bem flexíveis e maleáveis para a gente negociar, que geralmente a gente cria uma barreira de falar com eles, né? Mas eles são super bons, assim, pelo menos o PROAC CMS, todas as vezes que eu precisei, assim, alterar data, prorrogação de projeto, liberação de valores, eles são sempre muito bons, assim, só às vezes demora mesmo. E outra coisa que eu queria saber, todas essas leis de incentivo que você falou, Lei Rouanet, né, que já não é mais chamada por esse nome, mas é como ela é conhecida, Lei Rouanet,
PROAC, PROMAC, enfim, essas leis de incentivo à cultura, todas elas contemplam todas as áreas? Artes plásticas, artes cênicas, música, ou elas são direcionadas somente a artes cênicas, por exemplo? Não, todas elas contemplam praticamente todas dentro da cultura, né? Não dentro de esporte, por exemplo, né? Mas dentro da cultura, todas as áreas, sim. Geralmente, quando na área muito específica, tem lá projetos especiais, sabe? Uma amostra que em todos os projetos, artes integradas, e aí você tem um projeto totalmente diferente. Isso acontece, mas geralmente é isso também, normal. Entendi. Eu acho que alguém, não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu acho que é isso, né? Acho que a gente tirou. Ah, e projeto, por exemplo, de animação? Entra nessas leis ou não? Tem que tentar entender se ele vai ser um curta-metragem, se ele vai ser média-metragem, vai ser seriado, vai ser artes visuais, mas entra. É só você tentar dar o melhor enquadramento para ele de acordo com minutagem, de acordo com tudo isso. Se ele passar de média-metragem, já não é mais nem Rouanet, por exemplo, ele já é um filme. Aí já tem outras regrinhas, você precisa entrar com uma outra forma de projeto, sabe? Mas todos eles têm, no PROAC dá para você entrar com longa-metragem, curta, média, isso tudo dá para ser feito. Eu acho que a questão de enquadramento do projeto é o de menos. Assim, o primeiro enquadramento que você tem que pensar é na questão de tamanho do projeto para a grana que você está indo buscar, sabe? Para montar o orçamento, né? E isso que eu faço, assim, tipo, eu sempre falo para quem está montando o projeto que o orçamento fechado você não vai ter no momento que você está escrevendo o projeto. Assim como você não vai ter fechada enquanto você está escrevendo o projeto. Não adianta você já fechar todo o time que vai jogar, todo o elenco que vai participar da peça, enquanto você ainda nem elaborou o projeto, porque você vai ter que ficar segurando os artistas por 3 anos com aquela expectativa de que vai acontecer e ainda não tem nem captação de recursos, não tem nada feito, sabe? Então, para montar time, vai montando time com quem realmente vai te fazer diferença naquele momento em que você está na elaboração de projeto. Então, tipo, um diretor, poxa, se eu colocar o nome de um diretor bom, isso pode ser bom numa aprovação e numa captação de recursos. Então, vale a pena já ter ele, sabe? Se tiver alguém que seja importante para captar recursos depois, para dar nome para o projeto para captar recursos, pode ser interessante. Agora, se não for importante para isso, nesse momento de captação de recursos, deixa para firmar a parceria lá para frente. Senão você cria expectativa nos dois lados e depois você fica numa sensação de tipo, nossa, eu chamei um elenco todo e não vai rolar mais, sabe? Então, você evita um pouco esse desgaste, né? E a mesma coisa eu falo para o orçamento. Não adianta você sair ligando para todos os lugares, sabendo o preço de um parafuso, de palco, de fundo de palco, linóleo, sendo que se você aprova o projeto hoje, até captar isso pode levar 1, 2 anos. O dólar do jeito que está, a economia do jeito que está tudo oscilando muito, né? Então eu sempre falo, coloca um pouco mais do quanto você imagina que vai ser, sabe? E aí, se você chegar lá na frente e isso não dá, aí você vai ter que fazer os cambalachos de ver como aquilo vai entrar dentro do projeto. Mas o principal é você economizar tempo enquanto você está elaborando o projeto. Não precisa ter o projeto perfeito enquanto você ainda não tem a grana. Deixa para ele, deixando ele perfeito com o tempo. Porque assim, você pode ter o projeto perfeito, apresentar para o patrocinador, ele pegar só a metade do projeto, você já não tem mais o projeto perfeito, você vai ter que cortar ele pela metade, sabe? Então, feito é melhor do que perfeito, até que seja a execução mesmo. No momento da execução, você tem perfeição dentro dos limites que você tem de grana. E você falou uma coisa interessante, né? Estava falando sobre o orçamento e tal. Normalmente, as pessoas que estão começando a escrever o projeto, elas, tipo, não sabem por onde se basear. Né? Tipo, meu Deus, quanto que eu pago um cachê de não sei quem, eu não sei de onde eu tiro, qual que é o valor tal. E aí tinha sempre uma tabela ali
para você se basear mais ou menos nos valores de mercado. Às vezes em que eu escrevi projeto, essa tabela estava bem desatualizada. Continua. Você tem alguma outra dica? Ah, vai buscar em tal lugar, sei lá, ou põe o preço que você julga que é, enfim. O que você dá de dica aí? Olha, eu ponho um pouco na minha cabeça. Eu, hoje em dia, né, eu não posso exigir isso de quem está começando agora, porque às vezes a pessoa não tem uma mínima referência, né, de mercado. Né? Eu, hoje em dia, eu já sei mais ou menos quanto ganha um, quanto ganha o outro, e vou montando, mas eu vejo dentro do plausível também. Né? Não adianta eu querer que um produtor ganhe R$ 5.000 num projeto de, sei lá, 100 mil, sabe? Você vai gastar mais com o produtor do que com a peça, sabe? Então, eu acho que tudo vai de acordo com o tamanho do orçamento que você tem. Às vezes, vale mais a pena você pegar o total e fazer entrar em um ou outro orçamento que você consegue consultar. Então, em um ou outro, quando é projeto mais novo, você consegue consultar valores, e quando você consegue, você já tem uma base, sabe? Não que você precise seguir aquilo. Eu acho que o principal é você, às vezes, valor, porque você pode colocar lá o operador de luz ganhando R$ 1.000 e você pode colocar ele ganhando R$ 500 por dia. O que vai definir quanto ele vai ganhar por dia é quanto você vai captar. Porque, dependendo do quanto você vai captar, você vai ter que tirar um pouco do cachê do operador de luz, do operador de som, de todo mundo, ou vai conseguir pagar melhor, sabe? Então, o principal é você tentar agir de acordo com o mercado. No site da Lei Rouanet, por exemplo, quando você está lançando as linha por linha orçamentária, ele já tem um máximo permitido. Mais do que o permitido, ele já nem permite, sabe? Mais do que a tabela. Então, se você tentar colocar um caixa de um artista em uma produção de 10 mil, você já vai conseguir. Ele já vai barrar. Então, é mais ou menos para testar, entrar no site, usar e usar. Não sei se é a sua internet que está lenta ou se é a minha. Às vezes o seu está carregando aqui. Aí o meu ficou assim também. Você ficou o tempo todo das respostas, você ficou carregando aqui para mim. O meu também. Eu não sei para quem que ficou bom. A gente vai ver depois que eu carregar o vídeo no Instagram e no YouTube. Aí a gente vê quem tava rodando mais. Mas acho que deu pra gente. Pessoal, só mandar as perguntas aí para eu responder. O que? Eu não entendi. Né, eu falo qualquer coisa, só eles me perguntarem também no perfil, mandar DM mesmo, que eu vou ajudando, vou respondendo também, sem problema nenhum, mesmo depois da live. Eu acho que por enquanto não teve nenhuma pergunta. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você acha que é relevante falar sobre o projeto, sobre captação? Porque eu acho que a gente conseguiu contemplar tudo, né? Eu acho que sim, eu acho que o principal mesmo é você pensar no projeto sempre no fim. É como para mim é meio fácil pensar assim hoje em dia, né? Porque eu sempre trabalhando na venda do projeto, eu já fico pensando em quem vai comprar sempre, né? E eu acho que é a mesma coisa que isso, eu não quero mais ficar trabalhando à toa. Então, se eu estou escrevendo esse projeto, quem que vai comprar? Vai ser para um edital? Beleza, o edital vai comprar. Para ele comprar, o que, que eu preciso atender nesse edital? E aí, estudo o edital direitinho. Isso funciona, inclusive, em Lei Rouanet. Se você quer escrever para o edital da Vale, por exemplo, eu sei que quando surge edital da Vale e edital do Itaú, todo mundo me procura. Só que assim, o Brasil inteiro procura por esses editais, sabe? E aí eles têm lá como prerrogativa, a gente dá prioridade para projetos nos estados tal e nas cidades tal, umas cidades lá no meio do sertão, onde eles têm fábricas, sabe?
E aí, se você não tem um projeto muito alinhado com essas cidades, dificilmente você vai pegar um edital da Vale, sabe? Porque imagina quantos projetos estão atendendo esses quesitos, e de gente boa também, sabe? No Brasil inteiro. Então, para você aumentar suas chances, às vezes você precisa dançar conforme a música do mercado. Então, se você está numa cidade pequena, por exemplo, você sabe que tem algumas empresas dentro dessa cidade, você já pode escrever pensando nessa empresa como patrocinador. E aí você já vê se ela tem empresa na cidade, Centros Fabris em outra cidade, para abranger todas as cidades que ela está. Com certeza, quando você chegar com esse projeto para essa empresa, ela vai pensar, poxa, eles me estudaram, a chance de você captar deles é maior. Mas é um projeto que você só dá um tiro, né? Você só tem um tiro para dar, que é esse patrocinador. Senão, depois você tem que mudar o projeto para formatar para outro. Mas funciona bem. Você vai direcionado para nicho, para cidades, nacionalidades, territórios, tudo isso funciona muito bem. Causa também, colocar causa dentro do projeto sempre vende bem. Então, usar tudo isso é muito bom. Se você atuar em rede, mesmo com um projeto artístico, se você atuar em rede com ONGs, isso daí dá força de captação, dá força de atuação, impacto, sabe? Então, tudo isso vai somando. E como, ó, deu uma falhada aqui, então deixa eu ver se eu entendi que surgiu uma dúvida. Então, por exemplo, ao invés de eu colocar tal cidade, escrever, eu posso colocar de maneira genérica para depois eu não ter que mudar, é isso? Olha, você pode escrever tal cidades, prevendo um deslocamento já... É que é difícil, né? Geralmente você pode mudar a cidade tranquilamente. Eu posso fazer um projeto que vai passar no Acre, chegar na hora e falar, não mais para o Acre, eu vou para as Amazonas, tudo bem? Tudo bem. O problema é que geralmente, se você previu passagem para BH e passagem para o Acre, dá muita diferença, sabe? Então, você tem que pensar no orçamento, às vezes, nesse ponto. Se você vai para algumas cidades, vai ficar mais caro o projeto e você vai ter que fazer um samba ali para você conseguir encaixar a logística, sabe? Isso é o principal. Mas muitos projetos são escritos para pegar uma capital em cada região, sabe? Que aí ele consegue ser formatado para várias empresas. Mas nem sempre funciona, tá? Se tivesse uma receita básica assim, funcionaria sempre. Mas o que eu digo é quem está alinhado ao seu tipo de projeto, quais empresas estão alinhadas, aonde você está e quais cidades pode valer a pena dentro dessa pesquisa que você fez. Dentro dessa pesquisa que você fez, às vezes já tem uma lista de empresas e tentar também usar os nichos, né? Porque às vezes sua peça fala de alguma coisa, fala de petróleo no meio. Pô, a gente pode tentar ir nas petroleiras para patrocinarem, sabe? Só porque fala do tema. Não pode falar mal, né? Mas é um tema. Aí segura a sua opinião. Então isso facilita muito. E aí, para a gente finalizar aqui, eu lembro que você falava, né? Projeto depois de pronto, que você vai vender, até mesmo como você falou, né? Apresentar o seu filho ali. Eu lembro que você tem umas dicas disso, né? De colocar coisas que são importantes em negrito, porque você falou, as pessoas que trabalham em empresa, quando bate o olho, elas vão ver palavras que são chaves, né? Essa regra continua assim? Essa dica vale ainda? Quando você vai mandar o seu projeto, você colocar as palavras em caixa alta, as palavras mais importantes, outras em negrito? Olha, eu sempre faço isso. Se funciona ou não funciona, eu não sei. Mas quando eu recebo assim, funciona, sabe? Eu percebo muito pela minha leitura, assim. Porque a gente tem mania hoje de fazer a leitura dinâmica, né? Quando a gente está lendo e-mail de quem a gente não conhece, a gente faz a leitura dinâmica. A gente tem detalhes quando a gente sabe o destinatário do e-mail. E quando você está captando, ninguém te conhece, né? Você tem que se apresentar. E aí, quando você está se apresentando, eu me apresento colocando sempre algumas palavras em negrito, que são aquelas palavras que eu quero que a pessoa leia. Então, tipo, meu nome é Bruno Otávio, eu coloco meu nome em negrito. Eu sou do Instituto Atos, coloco o Instituto Atos em negrito. Trabalho com causa dos refugiados em negrito. E aí eu vou colocando os pontos que eu quero em negrito para passar
mesmo que ele faça uma leitura. E não só essa dica também, a principal dica é não ter medo de fazer telemarketing, sabe? De viver no site da empresa, porque assim, todo mundo que tem um captação de recursos sai cheio de ideias e sabe começar. É sempre isso, captação de recursos, né? E o que eu faço é ficar pesquisando mesmo, telefone de saque, ligar para as empresas, pedir para falar que tinha uma responsabilidade social, pedir, mandar o e-mail do projeto, ligar de novo, ver se recebeu. É mais ou menos esse trabalhinho, assim, sabe? É um telemarketing chato, mas funciona. E quando é o seu filho, eu acho que nada mais justo de você fazer isso, sabe? Sim, é como você disse, né? O filho, se alguém falar do seu filho, não é a mesma coisa que você mesmo apresentar, né? E, por último, agora, para encerrar, faltam 10 minutinhos já, passou super rápido. Onde que a gente pode achar esses editais? Tem algum site que a gente se cadastra? Tem algum lugar que tem uma junção de todos os editais que saem no Brasil? Como que é? Como que você faz? Ou é pesquisa Google mesmo? Olha, eu uso muita pesquisa Google, mas eu também uso bastante um site que é uma plataforma de uns caras que são lá de Minas Gerais, chama Prozas. E eu gosto bastante da plataforma deles, eu acho muito dinâmica, assim, eles reúnem boa parte dos editais da área e falam muito sobre os editais. E lá você vê o valor máximo, o caminho, né, onde que você se inscreve, o link, tem tudo direitinho. E por lá eu acabo pesquisando bastante. Nem sempre se aplica muito a arte e cultura, às vezes é muito para a ONG também, mas dá para você usar os filtros lá e selecionar bem. Mas, assim, isso não quer dizer que você não precise ficar olhando os que lançam anualmente. Tem os editais que lançam anualmente, que a gente sempre sabe que vai lançar, né? Tem os editais do PROAC, da Secretaria Municipal, Fomento, da arte também, todos eles são meio atualmente. Então, se você escreveu um projeto na pressa para esse ano e não saiu do jeito que você queria, inscreve ele de novo no ano que vem, formatando ele melhor, sabe? Porque às vezes a gente sempre pensa em escrever na última semana, né? Isso é o que mais acontece. E aí, você ele entrega na pressa, às vezes ele não está do jeito que você queria. Mas ano que vem vai abrir de novo. De repente, ano que vem, ele melhor, não desistir daquele projeto. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa consegue até suplência no ano e no ano que vem ela esquece. Simplesmente desiste. É só não desistir, né? Tentar sempre. Tá certo. Ah, eu agradeço muito, 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 muito pela sua presença. Obrigada por ter topado, por... Não, tamo junto. Caramba, eu sou muito grata ao Bruno. Ele sabe disso, eu sempre deixo isso muito claro, que eu sou muito grata porque ele me salva em muita coisa. Tipo, Bruno, eu não consigo fazer isso. Ele vai, me ajuda. Esse projeto próprio do Inspira, tipo, Bruno, não sei. Ele calma, me ajuda. Então, eu sou muito grata à sua amizade mesmo. Sou muito grata por você ter entrado na minha vida. Ah, você sabe do amor enorme que eu tenho por você. Obrigada por ter topado participar, por estar aqui, por sempre me ajudar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido as dúvidas, né, de todo mundo aqui, inclusive sobre essa nova, né, essa incógnita ainda que está o PROAC. Tem algum... Ó, o Leandro tá falando aqui, ele me salva também. O Bruno, ele é de uma generosidade, assim, sem palavras. Tem alguma oficina em vista, alguma coisa? Quer fazer a propaganda aí? Eu vou lançar ainda uns cursos também de editais aí que eu fui premiado aí na Walmart e provavelmente vou lançar aí na internet, ainda não sei como, ainda preciso gravar, mas em breve eu vou lançar também, mas é só acompanhar meu Instagram que eu vou postar com certeza. E eu que fico muito
prato de participar, até porque para mim também é um pouco do que você aprendeu de elaboração de projetos que está rolando, sabe? Eu acho que isso é o principal, e quanto mais projetos tiver, melhor, e precisando, estamos aí. Ê! Obrigada, obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Obrigada, Bruno, mais uma vez por topar fazer parte desse projeto. Muito obrigada pela participação de todos. Na sexta-feira, a gente tem mais uma live, a penúltima live, com o Hernani Albuquerque, que vai falar um pouco sobre o circo, sobre esse universo do circo, da acrobacia. Vai ser uma live bem legal também. E é isso, gente. Obrigada. Espero vocês sexta-feira às 19 horas. Bruno, um beijo, saudades, se cuida e tomara que isso passe logo para a gente poder se encontrar aí. Tem máscara, fiquem em casa e tamo junto. Beijo! Tchau! Beijo.